dizer da importância, Rafa, da tua contribuição. Muito obrigado. Obrigada. Acrescenta muito mesmo. E agora a gente vai falar de questões que a gente começou a falar na segunda passada, né, referente a desdobramento, que a gente começou a falar, e eu tinha dito que a gente iria aprofundar um pouquinho mais hoje, né, junto com o desdobramento, a gente vai falar um pouquinho também sobre os sonhos, né, e também sobre a questão do sonambulismo, né, que é um assunto também bem interessante. Eu só vou dar, assim, uma introdução com uns conceitos bem breves e rápidos, né, e a gente vai conversando. Aí é um estudo participativo, porque, segundo a dona Lucia aqui, sempre o pessoal pergunta muito sobre esse assunto, e é a oportunidade agora da gente tirar dúvidas, né? De experiências que alguém possa ter tido, são essas experiências, essas trocas, que fazem com que a gente aprenda uns com os outros, né? De repente, a experiência que eu passei, ou a minha dúvida, pode servir para alguém que, que tenha passado igual, então a gente vai conversando e vai esclarecendo de uma forma bem tranquila e amena, tá bom? Então, Marco, a hora que tu tiver com os slides postos, aí me avisa. Já tá na mão, Eder. Pode botar, então, o primeiro slide, Marco, para a gente falar sobre desdobramento. Né? Antes de falar em desdobramento em si, eu queria deixar claro, porque como nesse grupo tem iniciantes e intermediários, né, em matéria de estudo e conhecimento da doutrina, é sempre bom a gente lembrar que a nossa Constituição, na condição humana, né, tem três fundamentos assim, muito importantes. Né? A composição, que é o espírito, perispírito e matéria, né? Essas três são as composições da alma encarnada. Então, é muito importante a gente, quando falar desse assunto, né, em se tratando de mediunidade, de tipos de mediunidade, a gente sempre tem que levar em consideração esses três aspectos, né? Então, quando a gente fala de desdobramento, de desdobrar-se ou de sonambulismo, a gente tem que levar em consideração sempre a questão do perispírito, né? Que é o veículo intermediário entre o espírito e o corpo. Então, ele faz esse elo, ele faz essa intermediação. Então, para a gente poder entender essas coisas, nós temos que compreender esse aspecto. Conseguiu, Marco? Eu tô aqui com os slides, mas eu não consegui apresentar ainda. Eu acho que eu vou ter que atualizar aqui só um minutinho. Ok, sem problema nenhum. Então, sobre o desdobramento, né, a gente vivencia experiências diversas, né? Às vezes a gente tem uma sensação específica quando vai dormir, que às vezes é um sono, que não é meio sono, e a gente fica com medo, o que é isso que eu estou sentindo, ou às vezes acorda e não consegue falar, ou no meio do sono, o que é isso, né? Então, a gente vai esclarecer essas questões. Aqui no primeiro slide, que o Marco colocou, aqui tem um conceito de desdobramento, né? Esse material foi retirado do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, livro dos médiuns, livro dos espíritos, e alguma coisa eu tirei também da revista Espírita, né, para a gente poder fazer reflexão. Então, o desdobramento, né, o médium de desdobramento é aquele cujo espírito tem a propriedade ou faculdade de desprender-se do corpo, geralmente em reuniões. Quando se fala de médium, de atuação mediúnica, a gente tem que lembrar sempre a consideração que a atividade mediúnica a serviço do bem com Cristo, né, ela normalmente acontece em reuniões mediúnicas, porque ali se tem sempre a proteção do ambiente, a preparação. Normalmente uma atividade mediúnica em reunião, ela precede
tem antes da atividade mediúnica o estudo, o conhecimento, sabe-se previamente o que está acontecendo ali e que técnicas usar, enfim, ao ambiente de segurança. Então, é aquela pessoa que ela tem essa propriedade ou faculdade, né, de desprender-se do corpo. E esse desprendimento pode ser provocado e pode ser também feito de forma voluntária, né, do próprio médium. Então, quando ele está desdobrado, né, ele excursiona por vários lugares, né, na Terra ou no espaço, a fim de colaborar nos serviços consolando ou curando. Tudo dentro de uma ótica da prática mediúnica. Então, alguns necessitam de auxílio magnético dos encarnados, né, para conseguir o desdobramento, enquanto outros se desprendem facilmente com maior espontaneidade. O que a gente está falando aqui com isso, né? Que tem pessoas que têm uma maior facilidade de provocar o desdobramento. E essa pessoa, ela tem que ter o conhecimento prévio dessa faculdade, dessa capacidade. Então, para ela fazer um desdobramento, ela tem que passar por algumas questões, assim, importantes e sempre vincular uma ação de desdobramento com alguma importância moral, né? Tem que ter alguma finalidade, algum fim, alguma utilidade. Por que eu vou provocar o desdobramento? Qual a finalidade? Pode passar, Marcos, o segundo slide, por favor. Aonde nós vamos ver no segundo slide ali a importância de uma conduta moral. Porque quando a gente vai fazer uma atividade mediúnica, mexer com essas questões, nós temos que lembrar que isso implica, né, uma atividade que requer uma certa segurança para acontecer. Então, há condições de ordem moral, especialmente, das quais não pode o médium de desdobramento prescindir. Se deseja aprimorar a sua faculdade, aumentar os seus recursos, como sejam. Primeiro, a vida pura, aspirações elevadas, potência mental, cultivo da prece, exercício constante. O que aqui ele está querendo falar? Que quando a gente deseja aprimorar essa faculdade, primeiro a gente tem que vincular isso a desejos puros, né? A aspirações puras. Né? Eu quero ajudar alguém, né? Eu tenho que ter uma aspiração elevada, eu tenho que ter uma conduta voltada para o bem, né? Eu não posso fazer uma prática dessa monta com objetivos inferiores, né? Uma vida desregrada, com interesses que não sejam puros, né, elevados, com finalidades úteis, para consolar, para ajudar, ou para atenuar algum tipo de perigo, né. E também a gente tem que estar conectado, né, com o conhecimento, usar a nossa potência mental, a nossa capacidade de estudo para aprimorar a técnica, o conhecimento, né, e também desvincular isso de qualquer possibilidade de ganhar dinheiro utilizando uma potência, uma condição mental, né, para a gente utilizar isso para atender, né, desejos ou trocar por dinheiro, né, ou ganhar dinheiro com isso. Então, para que haja um desdobramento com essa vinculação moral, a gente tem que ter o cultivo da prece, né, o hábito da conexão constante com o mundo espiritual e estar em estado de prece. Estar em estado de prece não quer dizer que tenha que estar rezando o tempo todo. A pessoa tem que estar sempre com o pensamento no bem, na sua ação, e isso já é uma prece, né? E o exercício constante, que é o conhecimento da prática, né? Então, não vai provocar um desdobramento consciente, né? Alguém que não tenha conhecimento de técnica de meditação, alguém que não tenha conhecimento de concentração para conseguir êxito nesse processo. Então,
há médiuns de desdobramento que recordam as ocorrências da excursão, enquanto outros, embora façam relato durante o desdobramento, voltam ao corpo como se tivessem saído de prolongado sono. Então, isso tudo está vinculado à atividade específica, né, que se desenvolve durante a ocorrência, né? Então, muitos lembram com nitidez e outros vão ficar com dúvidas, né? Ou não lembram quase nada enfim. Exemplos de desdobramento, né? Que se pode fazer quando em forma consciente, né? Tu vai entrar num processo de meditação, uma meditação profunda. Primeiro vai concentrar, né? Vai entrar num processo de concentração para que aconteça a segunda fase, que é a meditação profunda. Nessa meditação profunda, né, vai se provocar, então, o deslocamento, o desdobramento, a saída do perispírito do corpo físico, né, e vai vincular-se a uma ação. Qual é a ação? Eu preciso fazer uma visita a alguém para obter uma informação espiritual para um consolo, né? E aí, posteriormente, tu vai fazer esse deslocamento, sendo que o perispírito se desloca do corpo físico, né? Fica ligado ao corpo físico pelos laços fluídicos e ele vai buscar esse local. Pode ser uma viagem longa ou curta, né? Enfim, vai depender do objetivo ao qual esteja vinculado, lembrando sempre que tem que estar vinculado a uma condição moral, né? A uma utilidade moral, consoladora, uma utilidade específica, né? Para que não passe por vã curiosidade ou atividade de entretenimento. Até aqui alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Aqui tem a Dil, tá com a mãozinha levantada. Vai lá, Dil. Oi, boa noite, tudo bom, Éder? Tudo bom. Acho que eu já compartilhei contigo as minhas dúvidas sobre esse assunto, né? Só que eu gosto bastante de ler sobre isso, pesquisar, só que eu não encontrei ainda na literatura espírita uma espécie de transe que acontece na hora. Eu encontrei a palavra entresono, que é quando a gente está consciente, porém entrando em estado de sono, né? É aquela parte em que a gente não está nem dormindo e nem acordado. Nesse momento do entresono, ocorre uma espécie de transe. Eu gostaria de saber se tu tem alguma explicação para isso, se esse transe tem algum nome específico e onde que eu posso encontrar informações sobre isso. São técnicas, né, que tu desenvolve com o estudo, Gil. Então, na literatura espírita, né, quando no capítulo 8, né, da emancipação da alma, Kardec dá umas abordadas, né? Ele fala ali o que é emancipação, como que acontece a emancipação, fala da questão desse limiar entre o estar desperto e o sono, que é um semitranse, né? Que é um momento em que tu não tem o controle sobre isso se tu não tiver um conhecimento mais aprofundado. Na literatura espírita, nos tipos de mediunidade, lá no Livro dos Médiuns, Kardec dá umas pinceladas, assim, não tão claras, né, em relação a esse assunto. Mas no livro de O Domínios da Mediunidade, especificamente no capítulo 11, né, eu te indico para te dar uma lida, tu vai ver ali, assim, um capítulo inteiro, né, que, se não me engano, é desdobramento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Domínio da mediunidade. O capítulo. Aqui, achei. Desdobramento em serviço. Tu vai dar uma lida ali, e ali Aulus, junto com o André Luiz, explica direitinho como que acontece esse aspecto que tu está falando, tá?
eu chamo de êxtase, né, que é a condição áurea que tu adquire para fazer um desdobramento seguro. Ali ele explica exatamente como que acontece, tá? E cita os casos, inclusive, tá bem? Fica essa dica para te dar uma olhadinha depois ali, capítulo 11, né, do livro Domínio da Mediunidade, tá bom? Tá, ok. Obrigada. Quem mais está com a mãozinha levantada? Ninguém mais quer perguntar nada? Tem que estar tudo certo? O que tinha falado, não vem? Não, é do Chico, como disse. Livro Domínio da Mediunidade. Sim, a Luciana está lembrando que é Domínio da Mediunidade, a obra do Chico, né? A psicografia do André Luiz. Tá, Gil? Sim, eu tenho esse. Tá Vou bem, então. pesquisar. Vamos para o próximo slide, então, Marco? Bom, aí aqui, para a gente falar de desdobramento, a gente tem que separar, né, as coisas para entrar na questão dos sonhos, né, para diferenciar isso. Quando a gente fala em sonho, né, o sono ou emancipação da alma, né, a gente normalmente tem que entrar na questão dos sonhos, né, para poder entender essas visitas que a gente faz, né, a questão do sonambulismo, né, como é que a gente vai explicar isso? Aqui no grupo, aqui a gente tem uma sonâmbula que eu conheço, que é a Mariana, Mari, filha, né, é sonâmbula. A Mari, desde pequenininha, ela fazia as andanças dentro de casa, né, de uma forma bem clara, e até agora, há pouco tempo, ela ainda continua com a faculdade. Mas nunca exerceu isso de forma mediúnica, né, nunca foi utilizada essa condição para o trabalho de mediúnico. Né? Mas a diferença entre sonho e sonambulismo, né, é a ação do espírito. Quando nós falamos em sonho, nós falamos a alma que se desprende do corpo, né, e que ela pode vivenciar experiências espirituais, né, pode vivenciar, aqui está no slide, aqui, ela pode viver experiências comuns, né, que é quando tu sai do corpo, tu te emancipa, sai do corpo e capta as energias do ambiente ou do teu próprio psiquismo voltado para aquilo que está à tua volta no dia a dia, porque, né, que são esses sonhos comuns, né, que repercutem as nossas disposições físicas, psicológicas daquele momento. Tá? E tem também as experiências reflexivas, né, que aí é a exteriorização de impulsos e imagens arquivadas no cérebro, que podem ter relação com a nossa vida presente e também com a vida passada. E aqui a Martins Peralva fala que a modificação vibratória resultante do desprendimento pelo sono faz o espírito entrar em relação com fatos, imagens, paisagens, acontecimentos remotos dessa e de outras vidas. Por reflexivos, categorizamos os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos, desta e de outras existências. Ocorrências de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, estratificando-se em camadas superpostas. A modificação vibratória determinada pela liberdade de que passa a gozar o espírito no sono, fala entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes, vindos à tona em forma de sonho. A esses sonhos, na esquematização de nosso singelo estudo, daremos a denominação de reflexivos, por refletir que eles, evidentemente, situações anteriormente vividas. Então, são aquelas camadinhas, né, tipo uma cebola cortada no meio, tem umas camadinhas,
em que, dependendo do nosso estado vibratório, quando nós nos emancipamos, nós vamos acessar uma dessas determinadas camadas que condiz com aquele estado vibratório daquele momento, e isso pode decorrer com lembranças, inclusive, de vidas passadas e de coisas muito antigas e que estão relacionadas com aquele sentimento, com aquele estado vibratório daquele momento. Então, a gente pode dizer que o sonho, ele é sempre anímico, né? Ele está vinculado à experiência que o espírito está vivenciando, vinculado ao cérebro físico, né? Às atividades que estão vinculadas àquela encarnação, aquele momento com aquele corpo físico. Então, tem a animação do espírito encarnado. E quando acontece o processo do sonambulismo, é uma atividade única e exclusiva do espírito que vivencia uma experiência espiritual. Então, por isso que os médicos afirmam, que estudam o sonambulismo, né, eles não conseguem entender por que o sonâmbulo ele tem sempre uma amnésia depois que ele volta do estado do sonambúlico, né? É porque é o espírito que vivencia essa experiência única e exclusivamente sem a intervenção anímica. Então, o sonambulismo é uma experiência espiritual genuína, própria do espírito. E aqui, Martins Peralva classifica ainda a outra condição do sonho, que são os sonhos espíritas, né, que é a atividade real, efetiva do espírito durante o sono. E neste sonho espírita é que se vive a condição do sonambulismo. Pode presenciar fatos, né, experiências, ver cenas, né, com nitidez. E nos sonhos que nós lembramos, os sonhos espíritas, né, e aí entra o anímico também, a gente pode ter contato com parentes, com amigos, com instrutores e até mesmo com inimigos. Então, para deixar claro, o sonho comum, reflexivo, o espírita, ele é anímico, ele está vinculado à atividade humana ou de interesse humano ou com o cérebro humano que reflete. E o sonambulismo é uma atividade de emancipação do espírito, mas vivida somente pelo espírito, aonde dificilmente ele tem uma lembrança. Na condição mediúnica, se utilizar o sonambulismo como o médium sonambúlico, é aquele médium que coloca-se a serviço da atividade mediúnica para fazer a mediação. E aí, então, sob a orientação e sob a condução de um dirigente, de uma pessoa experiente, e que já estudou a faculdade junto com o médium, ele então coloca a sua mediunidade a serviço. Então, ele vai sair do corpo físico e ele vai narrar o mundo espiritual através do seu corpo físico, né? Então, neste caso, é um sonambulismo provocado através da ação magnética, né, para que seja colocado a serviço de uma atividade, de uma reunião mediúnica especificamente. Então, médiums, pessoas que têm a capacidade sonambúlica, né, tem muitas. Agora, médium sonambúlico é aquele que coloca essa atividade a serviço através de um prévio estudo, e aonde lá no livro dos médiuns, né, e também em algumas obras, como Domínios da Mediunidade, fala muito claro sobre o sonambulismo. Aí entra êxtase, entra uma série de fatores que a gente pode aprender. E aí requer estudo para que a gente possa compreender essa prerrogativa. Até aqui alguma pergunta mais, antes de a gente passar para outro slide? Nenhuma mãozinha levantada. Todo mundo entendeu essa parte? Mostra o livro para ele. Qual livro? Domínio da Mediunidade. Não está aqui. Esse aqui. A Lucy quer que eu mostre o livro, né, do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, né? E o livro Domínio da Mediunidade é uma das obras do Chico. Vamos para o próximo slide, Marco? Então, aqui.
Para quem cultive a irresponsabilidade e a vigilância, quase sempre os sonhos revelarão convívio pouco lisonjeiro, cabendo, todavia, aqui ressalva doutrinária, exposta na caracterização dos sonhos reflexivos, de que, embora tendo no presente uma vida mais ou menos equilibrada, poderemos logicamente reviver cenas desagradáveis que permanecem virtualmente gravadas em nosso molde perispiritual. Então, a gente tem que lembrar que nós somos espíritos imperfeitos, né? E essa imperfeição, ela está vinculada ao nosso estágio atual. A gente não pode querer viver experiências, né, superiores, né, na condição de espírito imperfeito que somos. Então, quem exercite abnegadamente o gosto pelos problemas superiores, buscará durante o sono a companhia dos que podem ajudar, proporcionando-lhes esclarecimento e instrução. Então, o tipo de vida que levarmos durante o dia determinará invariavelmente o tipo de sonhos que a noite nos ofertará, em resposta às nossas tendências. As companhias diurnas serão quase sempre as companhias noturnas fora do vaso físico. O esforço de evangelização de nossas vidas e a luta incessante pela modificação dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, dar-nos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realização. Então, gente, aqui a gente tem que ver que a nossa vida diária, ela tem, assim, uma influência direta sobre a qualidade e o tipo de sono e sonho que teremos à noite. Então, me diga com quem tu anda que eu te digo que tipo de sonho que tu vai ter. Então, para aquelas pessoas que têm uma vida desregrada, né, que têm os pensamentos inferiores, né, estão sempre vinculados à matéria, né, vão ter, né, logicamente, um despreparo, né, para um sono, um sonho, né, uma atividade da emancipação bem complicada. Então, por isso que é importante a gente ter um tempinho à noite, antes de dormir, de fazer uma preparação, né? Ali, como a gente falou antes, né? A importância da prece, a conexão, o desejo sincero, né? Do que quer, de que tipo de atividade quer ter durante a emancipação. Pode perguntar, Lígia. Eu não estou te ouvindo, Lígia. Não sei se é eu ou... Tá ouvindo, meu bem? Eu não estou te ouvindo, Lígia. O teu som não está saindo. Tu pode escrever no chatzinho ali do lado, ali, tem aquele coisinha ali do lado ali, Lígia, tu pode escrever que eu não estou conseguindo te ouvir. Marco quer falar. Pode falar, Marco. Enquanto a Lígia tenta arrumar ali o microfone, só queria complementar, Éder, com relação ao que tu comentou, né, que o nosso tipo de vida, ele determina não só o tipo de sonho que a gente vai ter e as companhias que a gente vai ter. Eu não estou lembrado agora qual livro dessa série do André Luiz, que eu acabei lendo todos na sequência e já não lembro o que foi num ou no outro, mas eu lembro de, vamos dizer que, de um espírito de uma mulher que, quando ela dormia, não é? Ela estava, vamos dizer, nesse plano espiritual, no caso, ela acabava procurando vamos dizer, os espíritos que ela se afinava, né, em termos de vibração, né, que, inclusive, ela não conseguia enxergar, né, e nem não conseguia enxergar e nem ouvir
aqueles guias protetores que estavam ali tentando levar ela para outro lado, né, vamos dizer, para o bom caminho, assim. Então, essa própria vibração dela durante o dia, né, se reflete na noite, né, e inclusive aquilo que a gente estuda com relação aos próprios espíritos que vêm ser atendidos nas casas espíritas por precisar ouvir, né, a voz a voz humana, por estar numa vibração mais baixa, mais perto da deles. O mesmo acontece nesse desdobramento no sonho, não é? Em que a gente não consegue, dependendo da vibração, nem se conectar com o espírito de uma vibração mais elevada, não é? Nem enxergar, nem ouvir, não é? Então, aí não é só a questão do tipo de sonho que a gente vai ter, mas mesmo que a gente queira se conectar com espíritos mais elevados, se a gente não está nesse padrão de vibração, a gente não vai conseguir, né? Era isso aí. Perfeito, Marco. Muito bom. Conseguiu, Lígia, aí? Não, tá vermelhinho. Não estamos conseguindo, Lígia, te ouvir, infelizmente. A gente vê que tu tá falando, mas não chega a tua voz. Tu pode escrever no chatzinho ali a tua pergunta ou fazer a tua colaboração. O Marcos Agora deu. já me respondeu. Tá bom. Tá bom, obrigado, Lígia. Agora eu te ouvi. Quiser falar mais alguma coisa? Diretamente eu entendi. Falar sobre sonhos, que os meus geralmente assim, ó, às vezes não tem nada a ver, eu não estou pensando, eu acho que eu já te perguntei isso uma vez. E eu nem estou pensando em nada, assim, de repente eu tenho aqueles sonhos e Eu acho que estamos com um problema com a Lígia lá, que a imagem parou, né? Tá ruim a conexão aqui, tem uma mãozinha levantada. Ângela, pode falar. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, não estava prestando atenção nisso tudo, porque a pergunta do desdobramento foi minha semana passada, a gente já havia falado isso no Centro Espírita, né, em outra oportunidade dos estudos, mas o desdobramento e o sonho nem sempre eles são voluntários, né, de uma vida daquilo que tu passou no dia. Às vezes tu tem sonhos, por exemplo, no meu caso eu tenho desdobramentos que são coisas que eu não quero, mas que eu vivencio, tipo, mais ou menos desse jeito, entendeu? É coisas que eu não quero. E, tipo, não gostaria, não é que não quero, é que não gostaria, né? Que não faz bem. Mas eu tô ali, eu vivencio aquilo, eu sofro com aquilo, e eu sei que isso é espírita. acontece. Ela tá falando junto comigo, alguém? Não, é que tá paralisada, ela tá com problema na internet dela, para a imagem, e de vez em quando sai a voz, né? Então, nem tudo é voluntário ou que tu vivencia no teu dia. Tem coisas que tu recebe chamamento. Isso eu sei que é desde criança comigo, assim, desde que eu era muito pequena, eu me lembro dessas coisas, assim. Sim, tem um detalhe, assim, Ângela, que é bem importante, assim, a gente não escolhe os tipos de problema ou os embates que vai ter durante o dia, né? Mais ou menos específica, ainda mais da tua profissão, né? Mas a nossa ao que surge durante o dia, ela pode ser previamente preparada por nós, né? Então eu tenho que estar sempre armado, no bom sentido, né? Eu tenho que estar sempre com uma boa munição, né? Para eu poder ter uma reação, né? De equilíbrio ou de clareza ou de ponderação, né? Mediante as questões do dia a dia, né? Por isso. Aí esse é o desafio, essa é a dificuldade maior. Porque como a mediunidade, a sensibilidade, as nossas condições, né, elas são físicas também, né? A mediunidade é uma condição física, ela é orgânica também, porque a gente está no corpo físico, né? E depende do corpo para sentir determinadas
atividades mediúnicas, né, nós temos que estar sempre bem preparados. Por isso que é importante o estudo, e quando a gente vai falar dessas questões mediúnicas, assim, propriamente ditas, né, é muito importante a gente fazer uma boa leitura, né, fazer uma boa pesquisa para poder saber lidar com isso, né. Então, isso que tu falou é verdade, porque isso acaba gerando sofrimento, né? Se tu não trabalha com isso, se tu não desenvolve isso, essa mediunidade acaba se tornando um sofrimento para a pessoa que vivencia isso. Porque fica meio escuro, fica meio não entendido. É muito difícil. Por isso que a gente tem que ter, os espíritas, né, uma boa preparação, uma boa equipe bem formada, para poder orientar. Porque muitas pessoas, né, hoje não é tão comum, antigamente era mais comum, as pessoas chegarem na casa espírita trazendo moléstias, problemas, de diversas ordens, né, aonde a porta, né, que dava acesso a isso era a mediunidade mal compreendida, né. Hoje, isso é menos comum, né? As pessoas procuram mais as casas espíritas para tratarem as dores da alma, né? As suas angústias. Mas quando acontece de nos procurarem por motivos de sofrimento oriundo da falta de compreensão da mediunidade, a gente tem que estar bem preparado para orientar bem as pessoas. Normalmente, o caminho mais importante, né, é o conhecimento, é o estudo, né? Isso é a prerrogativa número 1 de qualquer, né? Porque a verdade, né? Ele salva mesmo, né? Ele nos tira de qualquer tipo de obscuridade. Gil, tá com a mãozinha levantada? Sim, eu me identifiquei bastante aí com o depoimento da Ângela. Eu também tive processos desde a infância, né? E o engraçado é que sempre quando a minha mãe me levava para procurar ajuda, né? Até eu mesma, depois que saí de casa, ia procurar ajuda, geralmente as pessoas que me atendiam diziam a mesma coisa. Tu tem uma mediunidade, se tu não desenvolver ela, tu vai dar um passo para frente e 10 para trás. Era coisa desse tipo, sabe? Tipo assim, olha, tu tem que trabalhar, tu tem que... Enfim, até que eu encontrei o Espiritismo, eu estudo ele há quase 20 anos, e esses processos foram se acalmando porque eu fui entendendo. E quando eu procurei uma casa espírita séria, que me atendeu de forma séria, eles só me disseram assim, minha filha, estuda. Eles não me responderam, porque eu fui lá cheia de perguntas e indagações, que eu tenho até hoje, né, tipo, o transe é uma coisa que eu ainda não encontrei respostas, né. Tem os livros aqui, já li, vou reler, talvez tenha passado, eu não vi, mas, assim, quando a gente realmente vai em busca do conhecimento, frequenta uma casa, né, passa a trabalhar, eu não trabalho numa mesa mediúnica, nunca trabalhei, e esses processos foram, ao longo do tempo, amenizando, porque hoje em dia eu já sei o que vai acontecer, o porquê de estar acontecendo, eu já me posiciono em prece, e enfim, parou o sofrimento. Eu não estou dando 10 passos para trás, né? Uma vez me disseram que eu poderia até ter pensamentos suicidas num dos atendimentos esses que eu procurei. E nada disso aconteceu. A única coisa que aconteceu é que eu estudei, eu fui atrás e sou trabalhadora e acredito que isso é um tratamento espiritual, né? Estar dentro do centro espírita já é um tratamento espiritual. E as coisas acontecem de forma bem mais tranquila hoje em dia, né? Hoje eu encontro com o Éder, com a Lucy, com a Sheila, às vezes. Sabe, Gil, que eu estava falando, eu estava lembrando, assim, ó, as minhas primeiras experiências mediúnicas, né, elas começavam, eu sabia que eu ia ver, que eu ia enxergar, que eu ia ter determinada atividade mediúnica, eu sentia, assim, começava como que se estivesse roçando na minha pele uma teia de aranha. Era essa a primeira impressão que eu tinha
física, né? Quando eu começava a acontecer isso, eu já chamava os adultos de perto, eu tinha 13, 14 anos, né, para me acudirem, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Então, algum fenômeno, alguma coisa ia acontecer. Então, era como eu balizava o processo. Depois, quando a gente conhece a doutrina espírita, que a gente vai compreendendo, que a gente vai... Aí entra a palavra desenvolver a mediunidade, né, é estudar, né? O estudo é o desenvolvimento, né? À medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo e vai entendendo que aquela sensação, ela era uma sensação da aproximação espiritual. E para mim acontecia daquela forma, para outras pessoas de forma diferente. Mas voltando à questão do transe, do êxtase, né, que é o ápice da atividade mediúnica, quando eu falo que um transe mediúnico, é a entrega total, é o domínio total para que a atividade aconteça de uma forma mais pura, mais cristalina possível. Então, estar em transe mediúnico, estar entregue àquela atividade específica peculiar à mediunidade de cada um, né? Então, num desdobramento, eu provoquei algumas vezes já o desdobramento consciente, eu, Éder, né, em determinadas ocasiões da minha vida, por extrema necessidade, né, e com conhecimento bem profundo de como fazer. Então, o transe no desdobramento é o momento que acontece ele, mas sob o domínio consciente, onde a razão atua ali, para balizar aquele acontecimento através do desdobramento, né, de forma responsável, ou seja, o transe, né, o ápice, o êxtase da atividade mediúnica deve ocorrer com muita responsabilidade, ou seja, com todo o conhecimento possível, para que não fique sequelas. Eu nunca recomendo para ninguém, né, nenhum tipo de atividade mediúnica fora de uma reunião ou fora de uma casa espírita, para quem não tenha condições de dominar aquele acontecimento ou aquele tipo de mediunidade. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela. Há poucos dias eles bateram aqui em casa, né, pedindo esclarecimento, né, sobre questões, né, de atividades mediúnicas que estavam fazendo dentro de casa. Né? Hoje mesmo aqui eu fiz um atendimento fraterno, né, aqui na minha casa, né, tive que receber uma pessoa aqui, embora estando em isolamento, tomando todas as precauções, né, usando máscara, distanciamento, porque havia uma necessidade muito grande, né, de uma menina de 20 anos que está passando por um processo bem complicado, né, e é o esclarecimento que vai salvando, que vai libertando as pessoas. Ângela está com a mãozinha levantada? Não, é bem, o que tu estava falando também, e a Gil falando, e a gente já comentou isso também, o quão importante também os pais se atentarem quando as crianças apresentam sinais. Eu ainda, né, me sinto privilegiada que eu falo, só foi estudando que a gente vai desenvolvendo e não é uma coisa que a gente queira, né? Não é isso, tu não escolhe isso. Eu tentei repetir várias vezes e sofri muito com isso. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava, né, uma pessoa muito à frente do tempo dela, ela falava assim, ó, veste uma capinha, fazer conta que tu veste uma capinha luminosa, cheia de luzinha, e fala para eles que tu tá bem protegida. Assim minha mãe me falava. Aí toda vez que eu tinha algum mal-estar, uma visão, alguma coisa, ou um sonho, um desdobramento, ou até acordado, eu ficava pensando que eu tinha uma capinha mesmo de chuva cheia de luzinha, e ficava pensando naquelas luzinhas. É assim que eu pensava quando era criança. Só que isso causa muito sofrimento. Só que eu tive uma orientação de uma mãe que sempre foi muito religiosa, né? Sempre teve muita fé. Ela frequentava esporadicamente o centro espírita, mas frequentava. Então, eu tive orientação. Então, e mesmo assim, eu sinto que eu passei por um processo quando criança tem muito sofrimento nesse sentido. Então, foi importante os pais atentarem quando as crianças apresentam esses sinais também. Muito bem. É isso aí mesmo, Ângela.
E tem que estudar sempre, tem que conhecer cada vez mais. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe lidar com os processos, né? Às vezes, no afã de querer, por curiosidade, sentir determinadas coisas, é que muitas pessoas criam grandes problemas com isso. Tá bem? Marco, tu pode passar para o outro slide, para dar tempo da gente falar um pouquinho sobre a evidência, a clara evidência. O que o espírito vê, né? Então, lá nesse slide, a gente pode ver que a evidência e a clarividência são essencialmente anímicas, ou seja, é a visão que o próprio espírito tem do mundo invisível. Então, é eu vendo o mundo invisível, né? Então, a evidência é uma capacidade de enxergar, né, o mundo espiritual, né? E a clarividência é enxergar o mundo espiritual com total clareza, sem a mínima dúvida, né? Com profundidade, ou seja, enxergar de forma Full HD, né? Então, trata-se da visão que o próprio espírito encarnado tem do mundo invisível. Não há interferência de espíritos e, por isso, não deveria, segundo Kardec, ser considerada mediunidade, mas, para fins de classificação, ela é tida como sendo uma mediunidade. E mesmo nos casos em que um espírito amigo mostra um quadro projetado no ambiente astral, ainda assim é o médium quem vê. Então, há ajuda na formação do quadro, mas não na visão propriamente dita. Então, evidência é a faculdade superficial. Clarividência, a mesma faculdade, mas com alcance mais profundo, podendo estender-se no espaço e, em alguns casos, no tempo. E a dupla vista é a clarividência acompanhada da projeção do espírito no mundo astral, né? Que aí a gente fala do desdobramento, né, espiritual, quando a gente se emancipa, né? Então é quando o espírito vê com clareza total e ele desenvolve aquela atividade espiritual, né, vendo com toda a clareza e percebendo. Muitos de nós, né, quando nos emancipamos do corpo, quando nós saímos do corpo à noite e precisamos de algum atendimento no perispírito, né, nós somos levados em desdobramento, né, para locais específicos para receber no perispírito o atendimento que é necessário de reparação, principalmente nos casos de doenças mais graves. Então, entendemos a mediunidade, para concluir aqui, de audiência como aquela em que a voz aparece na intimidade do ser, e a clareaudiência é a mesma voz, só que de uma forma clara, né, e exterior. Então, o médium, né, encarnado, né, acordado, vendo o mundo espiritual, ele não depende dos olhos físicos para ver. Tá? E a visão, né, no mundo do mundo espiritual de forma nítida, clara, né, também não depende dos olhos físicos. Né? Então, para nós, estando acordados no mundo físico, para que o espírito veja, ele precisa dos olhos físicos, né? É necessário os olhos, né? Mas para perceber o mundo espiritual através da mediunidade, nós não precisamos dos olhos físicos. Tanto que pessoas que perderam a visão veem o mundo espiritual e narram o meio que se encontram, né? Através dessa faculdade de mediúnica da evidência e da clarividência. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, queira perguntar sobre isso? Nenhuma perguntinha? Dona Lucy? Não. Está todo mundo bem entendido sobre esse assunto, então. É muito complexo. Liga o microfone, meu bem. A Lucy, ela me pergunta coisas, né? Então, ela quer saber alguma coisa assim, meu bem, me conta tal coisa, né? E acontece da gente receber muita informação
com muita orientação, né, quando emancipados, né. Então, na primeira fase do nosso sono, quando a gente dorme, as primeiras horas, né, elas são um momento que tu tem mais profundidade no teu sono, o sono mais profundo. É quando, normalmente, nós podemos ter uma interação com o mundo espiritual. Então, eu sempre calculo entre 2 da manhã e 3:30 da manhã, né, é o horário de maior, assim, capacidade de atividade espiritual, né, de forma consciente quando a gente dorme. Então, se a gente se preparar à noite, desejar firmemente, né, vencer as nossas tendências, as nossas atividades diurnas, né, e ter uma preparação, certamente à noite nós vamos ter encontros espirituais, nós vamos participar de assembleias, de grupos de estudo, nós vamos poder visitar amigos, né, que nós queremos em época de isolamento agora, né? A gente quer se encontrar com o netinho, quer dar um abraço num amigo, né? A gente pode fazer isso, né? Se hoje à noite a gente se preparar para dormir e desejar encontrar um amigo, conversar com esse amigo, se a gente fizer uma preparação, a gente vai poder fazer com que isso aconteça, né? Se eu quiser dar um abraço na Lígia, né, eu vou me preparar, a Lígia vai estar fora do corpo, e nós vamos sentar e vamos conversar. A gente vai poder lembrar disso ou não, dependendo da intensidade, né, e de como foi esse encontro. A gente pode narrar quadros, a gente pode, enfim, mas a gente tem que ter uma preparação para isso, né? A gente tem que ter um forte querer. A Lucy sempre pede, né, quando ela quer resolver alguma coisa, ou que ela tem algum problema, né, às vezes ela pede coisas que eu não sei o que é, né? E como ela tem dificuldade de lembrar, às vezes eles utilizam a mim para dizer para ela a resposta daquilo que ela quer. Então, para nós isso é muito comum, a gente vive essa experiência mediúnica, né, que é oriunda do estudo e da prática constante, né, há mais de 30 anos. Então, para nós, a gente tem uma facilidade em vivenciar essa atividade, que já passou por muitas experiências, né? E isso está ao alcance de qualquer um. A Jill, né, está estudando o espiritismo, né? A hora que ela participar de uma mesa mediúnica, de uma atividade mediúnica, ela vai ter extrema facilidade de ter trabalho, porque ela já está envolvida com o estudo, né? Já tem isso acompanhando ela há muito tempo, então vai um pouquinho, né, de estudo focado na mediunidade, em específico, vai ser um agente facilitador para ela. Isso está ao alcance de qualquer um de nós. Então, para a gente ter um grupo mediúnico focado em experiências, né, precede disso muito estudo em todas as áreas da doutrina espírita, né, para que a gente possa fazer um intercâmbio mediúnico seguro, né, e acompanhado de uma finalidade útil, né. Hoje, a nossa atividade mediúnica, ela está acontecendo na casa espírita, né, sem ter uma mesa mediúnica formada, ela está acontecendo através do atendimento espiritual que a gente faz, através das palestras, né, dos estudos. Então, quanto mais profundo, quanto mais focado no Evangelho, no compromisso com o Cristo for uma palestra, um estudo, mais esclarecedor vai ser, não só para nós, como para o mundo espiritual, levado àquele grupo, àquela situação, àquele momento, naquele horário, né, para que ele receba também o esclarecimento. Então, a gente tem que pensar sempre na qualidade daquilo que a gente faz, do que a gente estuda, da profundidade, o esforço que tem que se fazer, porque a gente vai estar atendendo aos nossos interesses, né, de conhecimento, de dúvidas, mas também vai estar esclarecendo irmãos que estão fora do corpo e que também erraram por ignorância, por não saber aquilo que a gente sabe hoje. Então, o que a gente aprende serve também para o mundo espiritual que não teve oportunidade de aprender. E isso independe de que religião tinha a pessoa, né, porque a dor da alma acompanha qualquer um.
Alguma dúvida, pessoal, ficou sobre esse assunto? Então, o desdobramento, né, propriamente dito, é uma prática que pode ser provocada, né, com prévio conhecimento, com experiência, sendo que tem que ser vinculada sempre a uma ação moral, né, a um bem maior, a uma finalidade útil, né, para que não vire uma ferramenta de mera curiosidade ou especulação. E durante a nossa emancipação, nós nos desdobramos da mesma forma, às vezes somos levados, às vezes nós fazemos de forma consciencial, né, as nossas atividades espirituais, né, e lembrando que o sonambulismo é uma atividade do espírito, né, onde não há uma interferência anímica. Então, a mediunidade, né, numa pessoa sonâmbula pode ser muito útil, desde que acompanhada, provocada, atendida, né, por um grupo, né, através de um dirigente ou de pessoas que tenham profundo conhecimento da atividade em si. Então, tudo vem acompanhado de muito estudo, de muita responsabilidade e desejo sincero em cada um de nós de que utilize qualquer que seja a nossa faculdade mediúnica, a nossa capacidade de intermediar o mundo espiritual com uma ação vinculada ao Evangelho. Então, eu sempre falo que mediunidade tem que ser sempre com Jesus, né? Ela tem que ser com o objetivo de consolar alguém, de atender alguém, mesmo que seja uma faculdade de mediúnica de cura, né? Tem que ter Jesus, tem que ter o sentimento nobre envolto para que a gente não caia de forma alguma no risco, né, de utilizar uma faculdade mediúnica para impressionar alguém, para mostrar essa mediunidade com um intuito de vaidade, né, ou até mesmo de ganhar dinheiro com essa capacidade de intermediação, né, que é hoje o maior motivo de queda das pessoas, né, utilizar a atividade mediúnica, né, para alimentar sua vaidade e também o seu ganha-pão, né, isso é terrível, né, quem lê o livro Os Mensageiros, que é a primeira obra depois do Nosso Lar, né, sabe bem do que eu estou falando, né, que é a queda de muitos espíritas caíram pela vaidade ou até mesmo, né, por cobrança através da mediunidade, né? E o sofrimento, ele é bem grande. Só ler o livro Os Mensageiros ali, que as pessoas vão entender, né, do que a gente está falando. Tá bom, pessoal? Encerramos, então, nossa segunda parte do estudo, agradecendo a atenção de todos, né, para esse assunto, e a gente, na segunda-feira, volta ao nosso estudo com o tema previamente estudado, né? A dona Lucy vai estar divulgando depois aí no grupo qual é o assunto da semana que vem. E esperamos a todos nessa sala para nos reunirmos às 19 horas com o Marco, né? O livro Consolador, e a segunda parte do nosso estudo, né? Das 8 às 9, com assuntos específicos, né? Até nós retornarmos às nossas atividades de contato, que pelo visto vai demorar um pouquinho ainda, tá bom? Agradeço a atenção de todos, a participação de todos, e vou pedir para a Lucy fazer a prece de encerramento para nós. Então, agradecemos por esta noite de estudo, de conhecimento, à luz da doutrina espírita. Agradecemos a espiritualidade que conduz sempre os assuntos a serem tratados. Agradecemos a Deus por esta noite chuvosa. Estávamos necessitando. Agradecemos a presença de todos esta noite de estudo. Muito obrigada, Jesus, nosso amigo, que assim seja.